Boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia aqui no Instagram. E depois essa live vai a sua gravação lá pro canal do YouTube. Não sei vocês, mas eu estava com saudades. Semana passada é o único dia no ano, a não ser que eu esteja doente, que não há meio-dia com a Dani, que é a Sexta-feira Santa. Pois bem, estamos de volta e o tema de hoje é como se posicionar. Essa semana, aqui na página do Instagram, eu fiz uma enquete com vocês perguntando sugestões de temas. E aí, os 4 temas mais solicitados eu coloquei, abri para votação em uma enquete. E o vencedor foi esse: como se posicionar. Eu sei que quando a gente pensa em se posicionar, normalmente o que vem à nossa mente é o que eu preciso fazer. Eu preciso ir lá falar com a pessoa, eu preciso discutir com a pessoa, eu preciso argumentar com a pessoa, eu preciso fazer algo, dizer algo, agir de maneira específica. O que eu preciso fazer para que eu traga a atenção da outra pessoa para mim, ou que eu a convença do pecado da justiça, ou que eu faça alguma coisa na força dos meus braços e do meu entendimento para resolver a situação que eu estou. Isso pode ser em relação a qualquer área da nossa vida, pode ser no casamento, pode ser no trabalho, na vida financeira, familiar, enfim, não importa a área. A gente quer saber o que eu tenho que fazer para sair desse deserto, para sair dessa situação. O que eu preciso fazer para que eu escape disso daí? Ou que eu tenha um atalho mais rápido em como eu vou conseguir me desvencilhar de tudo isso. Pois bem, hoje é sobre como se posicionar e o que Jesus ensinou para mim e para você. Eu quero começar lendo um texto que não está no Novo Testamento, mas é o que vai abrir o nosso entendimento para o que o Senhor quer ministrar nessa tarde, amém? E o texto está no livro de Oséias, capítulo 6, versículos versículo 3. E vai dizer o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, e sua vinda é certa. Para quem não sabe o que é alva, é o amanhecer, o iniciar do dia. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre seródia. Apesar de eu saber o significado, eu queria encontrar uma forma bem clara de explicar para vocês. Seródia é aquilo que acontece fora do período esperado. Por exemplo, as frutas têm a sua estação. Elas, na maioria delas, se forem observar o seu ciclo natural e não o comercial, elas terão meses de serem plantadas, germinarem, produzir frutos amadurecerem e chegar a hora da colheita. A seródia é tudo aquilo que acontece além do tempo determinado, é o inesperado, aquilo que eu não consigo controlar. E aqui a palavra está dizendo, assim como a seródia, ou seja, a chuva fora do seu tempo, também pode regar a terra. Pois bem, sobre se posicionar, eu dividi em alguns passos e lições. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês, daquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida, é: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu sei que essa informação é de conhecimento público. Boa parte, ou talvez quase todos nós, temos a consciência e o entendimento de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra de Deus já nos adverte que o tempo dele não é regido pelo nosso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, mas 1000 anos podem ser como um único dia. Quantas vezes a gente diz, mas eu já estou no deserto há um mês, 1 ano, 10 anos, 20, eu não sei em qual área da tua vida. Você tem atravessado por um deserto que parece ser interminável, onde o tempo parece se arrastar e não ser nada favorável a você. É porque quando a gente está na espera, todo o tempo que passa para nós é muito tempo.
Mas quando estamos cometendo infrações, erros e pecados, parece que o tempo não contabiliza. E a gente tende a dizer assim, mas foi só um períodozinho da minha vida, foi só uma estação, foi só um momento, foi só um instante. Entende como a percepção de tempo ela é diferente? Quando estamos passando pela prova, ela parece ser tão longínqua, mas quando estamos errando e ferindo o coração do Senhor, parece que ela foi num estalar de dedos. Então, o primeiro passo dentro do que eu devo fazer para me posicionar em períodos desérticos é saber que o tempo de Deus não é o meu tempo. E todas as vezes que eu tentar colocar isso numa única vertente, eu vou ficar desapontada. O segundo passo é que para me posicionar eu preciso de uma coisa. E aqui quem se arrisca a dizer o que seria esta coisa que é necessária para que eu venha me posicionar? Como foi que Jesus se posicionou durante o seu ministério? Como era que Jesus vivia a vida, pregava, falava, exercia a sua existência em seu tempo de vida nessa terra? Esse passo se chama a palavra. É a palavra que vai nos blindar, é a palavra que vai nos conduzir, é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra que é o eixo principal do nosso posicionamento, aquilo que eu devo ou aquilo que eu não devo, aquilo que eu preciso avançar e aquilo que eu preciso retroceder, aquilo que eu preciso colocar no altar e aquilo que eu preciso abrir mão. Tudo está contido num eixo central que é a palavra. É ela também que vai fazer com que eu combata o meu adversário ou os meus adversários. Lembrando, os meus adversários não são carne e sangue, mas principado e potestade. Então o segundo passo é a palavra, ela é o eixo central, é ela quem nos conduz, é ela que nos adverte, é ela quem nos anima, é ela quem diz não temais, é ela quem diz trazei à memória tudo aquilo que me traz esperança, é ela quem diz sobre temor e obediência, é ela quem diz que o Senhor se agrada muito mais na obediência do que nos sacrifícios, é ela quem diz a palavra de ânimo que nós precisamos. E aí, após esse segundo passo, há um terceiro, e ele é determinante. E esse terceiro passo envolve uma escolha. Sim, há escolhas. Eu posso escolher seguir e obedecer o caminho que a palavra me conduz. Caminho que me levará à vitória, caminho aonde as bênçãos irão me alcançar e não eu correrei atrás delas. Caminho aonde o Senhor nos conduz para aquilo que vai nos levar a viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas também existe um outro caminho. O caminho onde eu digo porque eu não sinto, porque no meu coração, porque eu não estou sentindo, porque eu acho, porque na minha percepção, porque naquilo que eu acredito, porque naquilo que eu aceito ou deixo de aceitar. E esse caminho me leva para o caminho da derrota. Porque é nesse caminho do eu creio, do eu não creio, do eu acho, do eu não acho, do eu sinto ou eu não sinto, do eu, que Satanás vai sorrateiramente nos conduzindo. Sabe o que é curioso? É que Satanás, ele não é explícito em alguns momentos. Na realidade, na maioria das vezes, ele é implícito. Ele tá ali nas entrelinhas, no detalhe que deixamos passar. Esses dias eu postei, eu acho que pela terceira ou quarta vez, um vídeo onde é um resumo do resumo da nossa história. E dessa vez eu mudei um pouquinho o formato. No lugar de ter apenas as fotos com os textos, eu subtraí parcialmente a música e fiz uma narração. E aí o que é curioso?
você vai vendo comentários do tipo: pra mim, traiu uma vez, nunca mais. Ou: nem todo casamento será restaurado. Nem sempre Deus quer a restauração dessa família. Eu jamais perdoaria. Isso não existe, é um absurdo. Duvido que isso seja verdade. E as pessoas colocam as suas experiências com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, com o seu eu, misturado com aquilo que a palavra diz de maneira inegociável. Naquela história do tem nada a ver isso. Ou, eu não acho que é por aí. Todas as vezes que você começar a frase dizendo eu, tome cuidado. É no sublimar desse eu, nas entrelinhas do eu não acho, eu não creio, eu não vejo, eu não sinto, eu não aceito, eu não tolero, eu não quero, que Satanás vai de maneira sutil nos tirando do caminho do qual o Senhor nos colocou. E aí, nesse terceiro passo, que é a escolha, eu posso definir se eu sigo, obedeço e honro a palavra e o dono da palavra, ou se eu caminho para o lugar do eu, aonde Satanás nos manipula e aonde haverá choro e ranger de dentes. O quarto passo é entender definitivamente, de uma vez por todas, que se Jesus passou por algo, saiba, eu e você também iremos. Não adianta a gente vir com aquela... É quase que um texto decorado vindo do mundo. Bem lembrado, Jéssica. Essa foi a frase que mais teve. Isso só existe se os dois quiserem. Não basta que um queira, porque se só um quiser, não vai haver restauração. E desde quando quem opera e faz a obra somos nós e não o Senhor? O Senhor está esperando que um se levante. Você e o teu cônjuge, seja o teu marido ou a tua esposa, após o casamento tornaram-se um só, uma só carne. E ninguém fica são em parte do corpo sem que o corpo inteiro não seja curado. Ninguém toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, sem antes a medicação transcorrer todo o nosso corpo e todos os nossos órgãos através da corrente sanguínea. Então não precisa que os dois queiram. E essa é uma verdade dura de engolir para quem vive os padrões do mundo. Para quem vive conforme o seu eu, o seu ego, o que eu acho, o que eu creio, o que eu sinto, o que eu desejo. Eles não conseguem entender e Satanás já criou frases prontas do tipo: só vai haver se os dois quiserem. Mentira! Eu sou prova viva, testemunho ocular, vivo. Teve um homem que escreveu assim: eu não acredito, isso não existe. Aí eu respondi pra ele: bom, você não acreditar, tá tudo bem. Agora, não existir, aí complica. Porque eu, minha casa, meu marido, meus filhos somos reais, de carne e osso e vivemos essa história. Então sim, ainda que você não creia, ela existe. A gente precisa entender de uma vez por todas que não é nos aconselhamentos baseados em padrões do mundo que vamos encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e muito menos vivê-las. Não é vivendo sobre padrões do mundo em que eu receberei as bênçãos que irão me alcançar. Não é. Teve uma advogada que tava afim de bater boca comigo e nesse dia eu tava afim de bater boca também, gente. Vou mentir não. Ela disse pra vocês, aqui ninguém é instagramável. Mas eu não queria bater boca do jeito que ela queria bater boca. Eu queria bater boca em cima da palavra. Até que chegou um momento que ela disse assim:
Pois eu sou advogada e eu já fiz inúmeros divórcios. Inclusive, sou da banca de conciliação no tribunal da minha cidade. Aí eu disse para ela: pois bem, pois eu sou aquela que viveu o divórcio e não aquela que foi uma mera espectadora do divórcio dos outros. Eu não fui aquela que estava ali recebendo dinheiro para dar fim em uma aliança, ou muito menos para estar ali tentando remediar entre deixa ele ficar com o carro, você fica com a casa, para o fim de uma aliança. Eu era aquela que estava atrás da mesa, vendo a família ser dilacerada porque o eu e o ego gritavam mais alto, e eu dizia: se eu acabar com tudo isso, se eu me desvencilhar e me separar e quebrar essa aliança, toda a dor que está dentro de mim vai passar como num toque de mágica. E aí eu disse para ela: há uma diferença muito grande em ser um espectador da dor dos outros para aquele que viveu a própria dor. E ali ela parou de discutir comigo no direct. Glória a Deus por isso. Pois bem, se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, significa que eu e você viveremos a mesma coisa. A palavra ela é muito clara comigo e com você quando ela diz que o Senhor deixa Jesus atravessar o deserto. Então não sai dessa zona de vitimismo dizendo: por que eu? Mas por que isso aconteceu comigo? Ah, como eu sou uma vítima. Eu estou sendo muito humilhado. Para quem é novo aqui, hoje eu vou ensinar uma lição outra vez. Humilhado só Jesus. E por que humilhado só Jesus? Porque ele passou pelo que passou, sendo totalmente inocente, não havendo nele qualquer pecado ou culpa. Mas eu e você fomos levados ao deserto, não sendo inocentes, e carregando sobre nós pecados e culpas. Portanto, o único que é digno de dizer eu fui humilhado é o Senhor. Eu e você somos provados, somos moldados, somos quebrados por Deus. Humilhados não. Nunca mais na sua vida você vai dizer eu estou sendo humilhado ou eu fui humilhado. Porque a partir de hoje você vai recordar que o único que é digno e foi efetivamente humilhado por ser totalmente inocente foi Cristo. E aí, após aprender essa lição, eu e você precisamos compreender que se Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás, eu e você passaremos pelo mesmo. Por que a Bíblia usa a analogia de momentos difíceis com o deserto? Muitos de nós não conhecem regiões desérticas. No Brasil, o mais perto que a gente vai chegar nisso é aqui no Nordeste, nas regiões áridas, ou até no Centro-Oeste ou no Norte, na minha região, nos tempos de seca, em que os rios baixam e a terra craquela. Mas para quem vive em áreas desérticas, como o deserto do Atacama, no Chile, que é o mais próximo de nós, ou os desertos dos Estados Unidos, ou da África, ou do Oriente Médio, vai entender o porquê da comparação. No deserto, o dia é escaldante, podendo chegar a temperaturas na casa dos 60 graus. À noite, as temperaturas caem de uma maneira tão drástica que elas podem até se tornarem negativas. Mas não é só uma questão de temperatura ou de clima, é a questão de todos os perigos que existem dentro do deserto. Serpentes venenosas se escondem em camadas de areia, aonde você não as enxerga, mas quando coloca o pé ali, você é atacado por elas. Nessas mesmas camadas de areia, não só serpentes venenosas, como também escorpiões
de perigo muito grande se escondem dentro das areias escaldantes. Também se protegendo das altas temperaturas do dia e das baixas temperaturas da noite. No deserto não se encontra alimento, no deserto não se encontra água, no deserto a única coisa que você vê é o céu, o chão e os perigos que contém nele. E aí, quando a palavra de Deus faz essa associação sobre um lugar tão inóspito, a primeira coisa que a gente quer fazer quando se descobre dentro do deserto é, ganhar o mundo, sair dali. E aqui nesse quarto passo, onde eu compreendo que se até Jesus passou pelo deserto, o Senhor falou comigo em algumas lições. Mas antes de falar sobre essas lições, eu quero ler com vocês, e quem puder abrir ou anotar a sua Bíblia nessa hora, o texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, aonde vai dizer assim: Então, fui conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites... Aqui eu vou dar uma pausa. Quantas vezes você disse, quanto mais eu oro, pior fica. Quanto mais eu oro e jejuo, parece que o inferno se levanta a me atacar e a me afrontar. Pois bem, Jesus passou por isso. Porque a palavra diz que ele é levado ao deserto, ao lugar árido, ao lugar onde ele passaria por provações e tentações. Acontece logo após ele ter levantado 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você levantar um clamor e em seguida você ser atacado, você diz: Jesus também foi. Eis-me aqui, Senhor. Continuando a leitura. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse-lhe: Se tu és o filho do homem, manda que estas pedras se tornem pães. E por que a primeira tentação de Satanás foi justamente dar de comer a Cristo? Ele está vindo de 40 dias sem comer absolutamente nada. Ele está com fome. Satanás sempre vai tentar trocar o que é eterno por aquilo que é efêmero. A fome de Jesus passaria naquela hora, mas e o resto da vida dele? E o propósito que ele havia sido levantado? Se ele aceita aqueles pães ou transforma aquelas pedras em pães? Você consegue compreender? Que nessa tarde eu libero uma palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa trazer à luz a cada um de nós o discernimento e o entendimento dessa palavra, para que a partir de agora, Senhor, nós possamos ser libertos e conhecedores dos teus princípios e dos teus preceitos. Satanás sempre vai agir dessa forma porque ele não é criativo, gente. Se tem uma coisa que ele não é criativo, desde antes de Cristo, desde o início da fundação do mundo, ele age sempre das mesmas maneiras. E aí em seguida, Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus rejeita aquela possibilidade de sair daquele deserto. Então Satanás transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, te lança aqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomarão pelas suas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba, ou até sabe e se esquece. Se tem alguém que conhece a palavra de Deus, é Satanás. Diferentemente de nós, ele não brinca de ser cão. A gente brinca de ser cristão, ele não brinca de ser cão, não. E aí, na primeira tentativa dele com Cristo, o Senhor o responde através da palavra. De maneira astuta, ele diz: já que ele me respondeu com base na palavra, eu vou tentá-lo distorcendo a palavra. Estamos vivendo tempos tão difíceis
que homens e mulheres distorcem a palavra de Deus para enquadrá-la conforme os seus desejos pecaminosos e egoístas. Portanto, tenha cuidado. Tem muito lobo vestido de cordeiro dizendo para você: tem nada a ver isso. Vivemos agora no tempo da graça, pode pecar aí que tá tudo certo. Distorcendo a palavra de Deus, porque foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Tentou distorcer a palavra, mas Jesus tinha sobre ele o Espírito do Senhor. E é o Espírito Santo do Senhor habitando dentro de nós que fará com que a gente não venha a ser enganado por pessoas que distorcem a palavra de Deus. Continuando a leitura, Jesus responde: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E novamente, Satanás o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E disse, se tu te prostrares e me adorares, eu te entrego tudo isso. Tem tanto presente que na realidade acreditamos ser de Deus, mas é do cão. Quantas vezes você acha que é a oportunidade da tua vida, mas na realidade o único lugar que ela está te conduzindo é o inferno. E aqui é a exemplificação mais profunda de que muitas das vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, porque essa terra irá passar e Satanás estava tentando negociar com Cristo uma terra que vai passar quando Cristo era príncipe de um reino que jamais se passará ou esquecerá ou irá ser extinguido. Satanás estava trocando o prazer momentâneo de riquezas, de fama, de fortuna por aquilo que é eterno. Quantas vezes você está lutando por algo e aí você está tão cansado da luta, aparece algo que você diz assim: rapaz, é Deus me livrando, é Deus me abrindo uma porta, é Deus mudando a minha história. Cuidado com isso. A aliança é eterna. Salvação é eterna. Relacionamento com Deus é eterno. Um novo amor embalado como presente de Deus não é não. Vou pegar aqui o que a irmã disse. A gente troca o plano B e deixa de lado o plano A. Só que Deus não tem plano B, C, D, F, G, H, I, J, K, Z. Deus só tem um plano e é o plano A. Não tem como sair de um lado ou de outro. A palavra de Deus diz que Ele tem muito prazer na obediência e nenhum no sacrifício. Então não sacrifica não. O tempo do deserto também passa. Você só precisa ser como Cristo. Ter o Espírito Santo do Senhor em você e você não será enganado. E finalizando a leitura, Jesus então responde a Satanás dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos do Senhor para servi-lo. Sabe qual foi a outra lição que o Senhor me deu nesse texto? É que depois que as tentações e as provações e todo o mal parece acontecer,
E nós somos provados e aprovados. O Senhor é fiel para enviar os seus anjos a nos servir. Entenda, nunca vai ser fácil. Sabe, quem tá vendendo facilidade, eu preciso contar pra você, tá vendendo ilusão, tá vendendo ar embalado no balão que estourou, já foi. Eu nunca tive o objetivo de dizer para vocês que é fácil. Quem já acompanha a página há algum tempo, quem teve a oportunidade de ter uma relação com a gente, vai entender o que eu tô dizendo. Eu nunca disse que é fácil, mas eu também nunca disse que é impossível. Impossível era eu viver a restauração. Impossível era a minha casa ser curada. Impossível era a minha casa estar alicerçada na rocha, mas hoje estamos aqui. Sem lutas? Não, com muitas lutas. Mas a casa está alicerçada na rocha e pode vir o vento que ela não se desfaz. A vida cristã, ela não é o parque da Disney, onde o mundo conspira para que os sonhos se tornem realidade. Eu sei que é duro o que eu vou falar agora, mas é uma verdade. Em nenhum lugar da palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, tem compromisso com os nossos sentimentos. Pode procurar de Gênesis a Apocalipse, em nenhum lugar. Mas em toda a extensão da sua palavra, diz que Ele é fiel a quem? A sua palavra. Ah, Dani-se, então você está me dizendo que Deus não está nem aí para o que eu sinto. Não é isso. É porque sentimento ou sentimentos são enganosos. A palavra não. A palavra ela é tão fundamental que olha o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E aí, só então os teus caminhos irão prosperar e você será bem-sucedido. O título dessa live é Como se posicionar. Saber como se posicionar significa obter vitória, prosperidade, ser bem-sucedido. E entenda, prosperidade, ser bem-sucedido não se refere única e exclusivamente a questões financeiras, mas se referem a toda e qualquer área da nossa vida. E aí, a terceira lição que eu aprendi foi que Satanás vai propor que a gente venha trocar, como eu disse, o que é eterno por aquilo que é efêmero. Jesus estava com fome, ele ofereceu comida. Jesus tinha um reino eterno, ele ofereceu as riquezas e os prazeres da terra. A quarta lição tem a ver com a nossa mente. A nossa mente precisa estar cativa à palavra, nas coisas dos céus. Às vezes a gente diz, mas eu não ouço Deus falar. Deus nunca parou de falar. Ele nunca para de falar. Ele usa de diversas formas e maneiras e situações para falar comigo e com você. Ele pode usar através do louvor, do qual você acorda e ele parece que já toca o play do teu Spotify ou mental. Ele pode falar com você através de um vídeo onde uma palavra foi compartilhada. Ele pode falar com você através da própria palavra. Ele pode falar com você através dele ministrando no teu coração. Ele pode falar com você através da vida de um irmão. A palavra de Deus diz que ele falou até através da vida de uma jumenta. Então Deus está sempre falando, somos nós que estamos com a nossa mente tão atordoada e atribulada que não conseguimos ouvi-lo falar. E aí olha o que Filipenses, capítulo 4, versículo 8 vai dizer sobre a nossa mente. E aquilo que a gente deve manter na nossa mente e aquilo que a gente deve pensar.
Hoje você deve se perguntar, então no que eu devo pensar? Pois bem, Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se não há alguma virtude ou se há algum louvor, é nisso que deveis pensar. Mas sabe o que acontece? A gente só pensa no mal e esquecemos de pensar naquilo que tem virtude, naquilo que louva o nome do Senhor. A gente está sempre achando que o mal está batendo na porta, mas esquecemos de profetizar o bem, de se achegar às nossas vidas. E é por isso que temos mentes barulhentas que não ouvem a voz do Senhor. Eu não sou diferente de vocês. Havia uma área na minha vida que, quando Deus botava pra taratar, eu dar um pulo de 3 metros de altura. E eu fazia da minha casa a confusão e o inferno enquanto aquela área estivesse sendo tratada. Eu não dormia, eu não comia, eu ficava de mau humor, eu brigava com todo mundo, eu me tornava insuportável. Pois bem, estou há alguns meses a Deus me tratar nessa área. E tudo aquilo que eu não acreditava que Ele seria capaz, ou melhor, eu vivia de ouvir falar em crer que Deus era capaz de tratar nessa área. E eu nunca experimentei de uma maneira tão ampla e tão profunda o que diz a palavra em: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Toda aquela mente barulhenta e ansiosa, o primeiro passo foi lançar sobre Ele, para que eu pudesse viver a paz que excede todo entendimento humano. O problema se resolveu? Não. O tratamento já passou? Também não. Mas lançar sobre Ele, viver essa paz, eu tenho vivenciado de uma maneira tão ampla que vai chegar o dia e a hora que eu vou testemunhar sobre isso, amém? Mantenha os teus pensamentos cativos nas coisas dos céus. O que você consome é o que vai perpetuar e florescer dentro de você. Se você fica consumindo coisas que não edificam a tua vida, o que você vai colocar para fora é o que você consumiu. Se você chama palavrão, se você tá sempre brigando, se você é olho por olho, dente por dente, se você precisa dizer umas verdades pra pessoa que te afrontou, só você tá se alimentando disso. Ontem eu e o Daniel, a gente estava pesquisando um fogão. Olha que trivial, gente. E eu disse pra ele: Dani, não dá agora pra gente comprar um novo. Bora pesquisar um seminovo usado. E quando as coisas derem uma melhorada, a gente compra um novo, até porque é um novo, do jeito que a gente quer, tá X valor, nananã. Então bora pesquisar, vamos pesquisar. Ele foi pro LX e eu fui para aquela base do Facebook de Marketplace para pesquisar. E aí apareceu um fogão da marca que a gente confia, mais ou menos do jeito que a gente queria e num preço excelente. Só que no Facebook não aparece um número de WhatsApp, tem o chat do Facebook que ninguém usa, mas eu peguei e disse assim, bom, só tem essa forma de comunicação, vou mandar pra pessoa. E aí peço o número do WhatsApp dela e o Daniel conversa com ela pra negociar. E assim foi feito, isso ontem à noite, gente. Aí a pessoa respondeu rapidamente, o que me estranhou, porque ninguém abre chat do Facebook, mas tudo bem. E aí o Daniel começou a conversar com a pessoa, ele mandou as fotos do fogão, até aí tudo bem. O Daniel não pediu um centavo de desconto, nada. O rapaz disse que ele traria o fogão porque onde ele mora é distante de onde nós moramos. Cobrou uma taxa que era justa, até aí tava tudo bem a conversa. Até que chegou na hora do pagamento. E aí ele disse pro Daniel, bom, eu levo o fogão, você deposita X valor para garantir e daqui a tanto tempo eu chego aí na tua casa. A gente nunca viu o homem, gente. Foi através do Marketplace do Facebook. Vocês acham de verdade que nós pagaríamos qualquer valor antecipado para alguém que a gente nunca viu na vida? Óbvio que não, né?
Mas a gente não ia ofender o rapaz e dizer assim, ô meu, a gente nem te conhece, como é que vai pagar qualquer coisa? Você tá vindo na nossa casa, então a garantia é que você tá vindo na nossa casa. E o Daniel já tinha passado para ele o endereço, porque foi a partir daí que ele tinha cobrado o valor do frete. E aí o homem mandou um áudio. Sabe aqueles com total falta de educação? Eu acho... Tenho vontade de rir. Eu acho isso um absurdo. Ora, macho. Macho é uma expressão aqui do Ceará. Eu que tô vendendo fogão e você que quer me dizer como quer me pagar? E aí, na hora que o Daniel botou o áudio pra ouvir, ele botou no Viva Voz, porque a gente tava ainda pesquisando. E o homem começou a falar um monte de desaforo, porque o Daniel disse assim, olha, irmão, eu tô com um valor à vista na hora que você chegar aqui na porta da minha casa. Antes de você descarregar o fogão, eu já passo pra você o valor e eu descarrego o fogão e tá tudo certo. E ele... Menino... Eu acho que parecia que o Daniel tinha pedido o fogão de graça, ou que o Daniel tinha ofendido ele, não sei, gente. Um homem, sabe assim, desproporcional a reação, muito desproporcional. E aí, na hora, o Daniel ficou vermelho, e aí ele começou a digitar pro homem, e já ia gravar áudio. Eu olhei pra ele, eu disse, bloqueia agora. Mas é um absurdo, olha o que esse homem... Bloqueia agora. Mas eu vou... Bloqueia agora. A Daniela do passado, gente, tinha tomado o celular da mão do Daniel, tinha mandado um áudio xingando esse homem, mandando esse homem e pastar naquele lugar. Eu tinha arregaçado o negócio. E mesmo eu com raiva, porque nós não tínhamos feito nada para ter recebido aquela proporção de resposta. Na hora o Espírito Santo disse, silencia. E eu vi a carne do Daniel tremer e eu, bloqueia. Mas não é... Bloqueia. Ali era Deus ensinando pra gente outra vez que há coisas que não merecem a nossa resposta. Você não vai beber do veneno que apodrece o outro por dentro. Porque quando você revida, você está bebendo do mesmo veneno que apodrece a vida do outro. Não é fácil silenciar. A palavra de Deus diz que Jesus vai para o Calvário como uma ovelha calada. Se calhe na afronta. Eu e você temos um justo juiz e um advogado fiel. Ninguém é obrigado a ouvir desaforo de ninguém. Qual foi a ação? Bloqueia. Bloqueia. Exclui. Se for por telefone, diga para a pessoa, hoje ninguém mais faz ligação, mas se ainda for, você diz para a pessoa, a partir de agora eu não posso mais conversar com você. Depois, quando as coisas se acalmarem, a gente conversa outra vez. E desliga. Acabou. Acabou. Por que você vai tomar do veneno que apodrece o outro? Por que você vai se tornar igual a alguém que nesse momento não resplandece o Espírito do Senhor sobre a vida dela? Não tô falando que é fácil. Eu já acabei de dizer pra vocês, porque aqui o povo, aqui ninguém é instagramável, não. A Daniela do passado tinha arregaçado, tinha mandado aquele homem tomar naquele lugar que você tá imaginando mesmo. Tinha chamado ele das piores coisas possíveis e imagináveis. Eu era capaz de fazer o homem se arrepender do dia que ele nasceu. Porque se era pra ter uma língua ferida, a minha era um chicote. Eu sabia escolher as palavras que eu sabia que iriam ferir na alma da pessoa. Essa era eu. Nua e crua, sem esconder qualquer um dos meus erros ou pecados. Eu era essa pessoa. Eu ia escolher a palavra que eu sabia que ia partir a alma daquele ser humano.
E quando eu disse ontem à noite pro meu marido, bloqueia, eu lembrei da frase que eu já ensinei para os nossos alunos. Quando eu quero revidar alguma coisa que está aqui na goela, o Senhor me lembra a seguinte frase: eu te fiz nova criatura. Aí eu fico na minha cabeça, Jesus me fez uma nova criatura, Jesus fez uma nova criatura, Jesus me fez uma nova criatura, até passar minha raiva. E é isso. Não aceite beber o veneno que querem dar para você. E a lição final que o Espírito Santo falou comigo até aqui, pra gente terminar essa live, foi: o que Jesus tinha e o que Jesus nos ensinou e deixou como exemplo tem nome e sobrenome. E o nome e sobrenome se chama relacionamento. Você quer se posicionar? Você quer estar no lugar onde as bênçãos irão te alcançar e não você e que irá correr atrás dela? Isso se chama relacionamento. É no relacionamento e na busca pela presença e pelo conhecimento do Espírito Santo em nós. Esse é o lugar aonde nós devemos nos posicionar. Hoje, antes de terminar a live, eu quero contar uma novidade. Segunda-feira que vem a gente termina o projeto Dons 9. E o projeto Dons é um projeto com um valor super acessível para aprendermos mais das coisas de Deus. E eu tinha dito para Deus que essa era a última edição do Dons e que eu voltaria a ministrar cursos mais extensos, com turmas menores, com o valor obviamente maior. E eu estava tudo organizado para isso. Mas a palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu achava que eu estava alinhada com Deus. E aí ontem, uma aluna me mandou um áudio no WhatsApp. E na realidade ela me mandou o áudio antes de ontem. Mas eu só consegui ouvir ontem, porque eu estou prestando serviço na minha vida secular para uma empresa. E eu estou no momento de implantação do projeto, então o meu tempo está muito escasso. E eu não teria como agora assumir uma turma com um conteúdo mais volumoso. E aí ontem à noite eu fui ouvir o áudio dela e na hora do almoço ontem, nos minutos que eu tive para almoçar, gente, em todo lugar eu não perco a oportunidade de falar com Deus, tá? Ontem eu almocei sozinha na rua e aí enquanto eu tava na mesa almoçando, eu tava sozinha não, com o Espírito Santo, que sempre almoça comigo, sempre está à mesa. Eu comecei a conversar, a orar mentalmente enquanto eu me alimentava e eu comecei a dizer: Senhor, por mais que agora o meu tempo esteja escasso, por mais que agora eu tenha muitas coisas para fazer, eu jamais vou parar a tua obra. Eu já tinha dito que eu não ia fazer Dons 10, que o Dons 9 encerrava esse ciclo. Então, se for da tua vontade, me fala o que é para eu fazer. Tive lá minha conversa com Deus e fui trabalhar de novo. E quando chegou a noite que eu cheguei em casa, eu fui ouvir o áudio dessa aluna que ela tinha me mandado antes de ontem. E aí ela começou o áudio dizendo assim: Dani, eu não sei se é Deus me usando, falando comigo, mas eu estava agora estudando sobre isso. E ela estava estudando o conteúdo do Dons 9. E o Senhor falou comigo sobre busca do Espírito Santo, relacionamento e posicionamento. E eu comecei a rir enquanto eu ouvi o áudio dela. Porque horas antes, no almoço, eu disse assim: fala comigo, levanta alguém para falar comigo, para me dizer qual é a direção que é para eu fazer, dentro das possibilidades que eu tenho, Deus. Então, segunda-feira tem lançamento novo na página, um modelo diferente, e eu tenho certeza que é um lugar de aprendizado, conhecimento e transformação, amém? Até aqui Jesus falou comigo, tenha uma boa tarde, eu libero uma palavra profética na tua vida, de um final de semana de paz, de esperança e principalmente de relacionamento com Deus, amém? Segunda-feira estamos aqui e vem o lançamento desse projeto que vai descer fogo dos céus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.